E as histórias? Teve alguma história que te emocionou muito? Olha, vou te dizer que eu chorei em todas as histórias, um pouco quando eu ouço as pessoas contando, mas quando eu escrevo eu também choro. Em especial, eu sempre me emociono nas coisas que eu escrevo, mas no trabalho de doutorado, todas, assim. Aham. E levava um tempo até, obviamente, escrever, juntar todas as coisas, assim, a apuração que a gente fala e na hora de escrever, mas eu também tinha que sentir que a pessoa me autorizava a fazer aquilo. Então, em Aham. determinado momento, eu sentia que ela falava, ah, agora pode ir, aí eu ia. E todas eu chorei, todas, assim, são muito emocionantes, assim. E são coisas muito simples do cotidiano, aquela história que eu falei. Ah, é do pai que ficava, vamos lá, cambada, não sei o quê, vamos aí todo mundo levantar, e não sei o que lá. Ai, de alguém que gostava de cuidar de flores, ai, de alguém que gostava de pescar. Então, assim, são coisas muito do cotidiano, mas esse cotidiano é que faz a nossa vida, né? O Sim, cotidiano é sim. muito importante, né? Acompanha a gente, né? Então, é emocionante, assim, que aí quando você lê e você sabe que essa pessoa, que é alguém que tá contando a história dela ali, é um passeio pela vida dela, e você sabe que essa pessoa já morreu de Covid, então isso automaticamente já te emociona, assim, Sim, né? claro, claro. E você pode contar alguma história? Eu não posso ler ela aqui, as histórias aqui, porque elas fazem parte do projeto, Sim. né? E eu ainda não, ainda estou trabalhando nele, ainda, Aham. inclusive vou fazer exame de qualificação do meu doutorado agora, então assim depois. Mas a ideia é depois transformar isso num livro também. Legal, Então legal. todos os meus entrevistados, eles são meus coautores, assim, então eles participam comigo, como se eles tivessem escrito realmente comigo, porque eles escreveram, né? Sim, E então a gente vai lançar um livro, então isso ainda é um livro para depois. legal. Mas é isso, ela traz essa beleza do cotidiano, acho que traz muito esses caráteres do brasileiro em si, sabe? Então fala muito sobre família, fala muito sobre bondade, sobre generosidade, fala sobre você ajudar a estar ali pelo próximo, você cuidar um do outro, e da importância que a gente tem de coisas simples mesmo do dia a dia, assim, que eu falei dos objetos. Os objetos têm um papel assim, impressionante dentro das histórias, porque na psicologia social a gente estuda sobre o papel dos objetos que eles têm, de quanto eles representam. E, por exemplo, eu me vou, mas esse copo fica aqui, e esse copo é um pouco de mim. Ele traz Sim, como memória, ele é uma memória, ele é uma com memória de quem eu certeza. fui, que ficou Aham. e que de repente vai passar para uma próxima geração. Então, eu tento trazer muito isso assim para os contos, para as narrativas que eu criei, para as coisas que eu fui fazendo e as famílias se sentem muito representadas assim. Então, é uma forma de homenagear e também, ao mesmo tempo, um jeito delas reconstruírem a elas mesmas, assim, sabe? De alguma maneira de lidar com o Sim, sim. luto, né? Até porque é um luto muito diferente, assim, um luto que não teve luto, né? É. Porque muitos deles, a maioria, não teve a caixão, assim, ou então só ficou 10 minutos, aquela história muito rápida, assim, então praticamente não teve aquela possibilidade que a gente tem, Que é o padrão, né? que é que você vai, você fica a noite inteira, você se Sim, despede. Muitas pessoas foram levadas para o hospital na rapidez, então a pessoa tá passando mal tal, e a partir dali não falou mais. Então, assim, é muito complexo isso, assim, quando você para pensar e fala, caramba, nossa, as pessoas foram muito fortes, assim, de lidar sim. com isso. E eu fico imaginando, né? Você pensar, você conversar com pessoas que talvez tenham falado pra você que não conseguiu dar o último adeus, né? Não A conseguiu, eu maioria, devia ter falado tal coisa, eu devia ter, né? a maioria. Devia A ter dado o último sensação abraço, eles né? têm uma sensação de culpa misturada com revolta, com saudade, então é muito complexo assim mesmo. Por isso que a ideia da gente falar sobre memória, de contar as histórias, é ajudar as pessoas a lembrarem das coisas boas Sim, mesmo e se apegarem a isso, com porque certeza. também aquilo aconteceu e elas também, se elas ficam se culpando, é pior, assim. Então, de alguma maneira, a gente colaborar com isso, sabe? Não que isso vai ser o resultado, a pessoa não vai esquecer aquilo que passou, mas muitas delas, assim, viveram umas coisas muito impressionantes. Teve uma das minhas entrevistadas que ela tinha um amigo médico que foi quem atendeu o pai dela. E só que, enfim, o pai dela faleceu depois de uns dias que ficou, já foi direto para UTI. E aí ela ficou muito, assim, revoltada com isso, porque ela já tinha avisado o médico, esse amigo dela, falado, olha, meu pai já tá passando meio mal, será que é isso? Ele, não, não, só que tava naquela época que falava assim, ai, não leva no hospital Sim. se não for grave, não leva no hospital se não for grave. E aí depois o pai dela faleceu. Então, assim, Nossa, ela não consegue mais falar com essa pessoa, tem imagino. dificuldade. Então, tem muita gente assim com. Imagino que esse não é um caso isolado. O caso dela deve ter acontecido com outras Com pessoas muitas outras também. pessoas, né? Eu imagino também que, Nas né, próprias famílias, né? Que tinha muito filho, não vai levar, ou então deixa pra lá, não é nada. Ou outros parentes, e aí depois.